Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para em mais um dia aprendermos um pouco da palavra de Deus, ouvirmos alguns conselhos da parte de Deus. Talvez você pense, conselho? Se fosse bom, não se daria, se venderia. É um pensamento equivocado, é um ditado popular que não corresponde à realidade. Deus dá seus conselhos e não cobra nada para ninguém. Que tal ouvir alguns no dia de hoje? Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos, pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a compreender os teus conselhos, a tua orientação e nos dê forças para colocá-los em prática. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje teremos alguns conselhos de Deus viajando em Provérbios, capítulo 21. E nesta nossa viagem teremos uma breve introdução, uma paradazinha em provérbios diversos e nossa linha de chegada na conclusão. Introdução. Ainda neste capítulo, o sábio rei Salomão continua seus ensinamentos sobre diversas áreas da vida. Há repetição de algumas orientações já citadas em capítulos anteriores, bem como no capítulo que veremos a seguir. O sábio rei Salomão transmite da parte de Deus várias lições de vidas em poucas palavras, em versículo, em meio versículo, ele traz lições super importantes para nós aplicarmos em nosso dia a dia e nos darmos bem na vida, com o próximo e também com Deus. Me acompanhe, vamos ver alguns destes ensinamentos. A palavra de Deus diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de te mostrar uma figura. Sim, um motorista dirigindo em um dia de chuva. Eu gosto de dirigir na chuva. Posso não ser um motorista muito habilidoso. É um gosto que eu tenho, não estou dizendo que eu dirijo bem na chuva, não. Mas eu gosto de dirigir. Muitas vezes precisei pegar já tempestades no caminho que cheguei a pensar em parar. Algumas vezes eu parei, 2 ou 3 vezes, porque a chuva se tornou muito intensa. Porém, imagine-se que você tenha que fazer uma viagem e você tem uma chuva pela frente e tem que atravessar esta chuva. Você, ao invés de continuar dirigindo, você cederia o volante a um rapaz assim? Cederia a este rapaz o volante do teu carro? Confiaria nele para dirigir? Talvez você não fizesse isso por não conhecer este rapaz. Vou trazer uma foto dele um pouco mais velho. Em um dia de chuva, você entregaria a direção do teu carro a este piloto já falecido de Fórmula 1, Ayrton Senna, o rei das pistas molhadas, o melhor piloto do mundo, aquele que quando todos paravam, ele saía para o treino na pista molhada? Se você não entregar a direção do teu carro para este homem dirigir, num dia de chuva, você só pode ser louco, louco de carteirinha. Você é uma pessoa insana, você é alguém que não raciocina, você é alguém que faz a opção pelo pior ao invés de usar o melhor. Por melhor que você dirija, você pode ser um exímio piloto. Acredito que comparado a ele, você deixa a desejar. Até posso estar enganado, talvez você seja melhor que o Ayrton Senna dirigindo na chuva. Mas com certeza eu entregaria o volante do meu carro para ele e teria certeza que pelo preparo que ele tem, pela experiência que ele tem, ele conseguiria passar por aquela tempestade muito melhor que eu. Bom, feitas essas colocações, voltemos ao versículo. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Quando uma pessoa decide colocar os seus caminhos nas mãos do Senhor, o que é colocar os seus caminhos na mão do Senhor? Pedir para que Deus o oriente em cada tomada de decisão.
O coração de um rei bom, colocado na mão do Senhor, é certeza de direção de Deus. Há pessoas que não permitem que Deus guie as suas vidas. Deus fala, vai pelo caminho A, ele vai pelo caminho B. Vai pela direita, ele vai pela esquerda. Vai por cima, ele vai por baixo. Não vai se dar bem. Se nós seguirmos a orientação de Deus, se nós deixarmos Deus guiar a nossa vida, com certeza nós nos daremos bem. E como nós deixamos Deus guiar a nossa vida? Fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Se fizermos aquilo que Ele manda que nós façamos, nós nos daremos bem. E Ele se encarrega de guiar os nossos passos. Promessa fantástica, maravilhosa. Muito mais que deixar o Ayrton Senna dirigir o teu carro em uma viagem necessária em um dia de chuva, é deixar os teus corações, estou falando a várias pessoas, deixar os teus corações, os vossos corações, melhor dizendo, nas mãos do Senhor. Que tal? Ótima proposta, não? Prosseguindo. Todo caminho do homem é reto a seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O homem pode achar que está fazendo até algo que é correto. Mas será que Deus acha aquilo correto? Se você anda fazendo algo porque acha que é certo, mas não tem certeza se é ou não realmente certo aos olhos de Deus, pare antes que você caia em um abismo. É muito perigoso isso. Então, procure se certificar de que o que você está fazendo está de acordo com o que Deus espera de você. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. É muito melhor você obedecer a Deus e praticar a justiça do que ficar fazendo promessas e coisas muito difíceis, coisas que te tragam sofrimento. Não, Deus está dizendo claramente em sua palavra, você não precisa fazer sacrifícios, não precisa fazer certas promessas para se flagelar, para colocar o teu corpo debaixo de um sofrimento. Não, não. Deus prefere que você seja justo e haja da maneira correta com as pessoas. Que bom, não? Não precisa fazer promessa, não precisa fazer longos percursos de joelhos ou nem curtos. Deus diz que se agrada mais com o fato de você obedecer do que de ficar oferecendo certos sacrifícios. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios, dos pecadores que não querem se arrepender, são pecado. Por mais bonito que algo possa parecer, se aquilo é fruto do orgulho, da inveja, da altivez, do desejo de querer humilhar as pessoas, aquilo é pecado. E tem pecados que podem não parecer tão feios, mas mesmo assim são pecados. Então, não se iluda, mas pensando da seguinte forma, mas que mal há nisso? Antes de perguntar que mal há nisso, pergunte para você mesmo, o que Deus acha disso? Faça isso e você com certeza vai errar muito menos na vida. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O que é um diligente? É uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa cuidadosa, ela não faz as coisas de qualquer maneira. Ela pensa, ela se aconselha, ela pergunta para uma e outra pessoa idônea o que ela acha daquilo. Ela não vai fazendo as coisas de qualquer forma, de maneira apressada. Não. Ela pergunta para pessoas que têm experiência se por acaso naquilo que ela vai fazer não há algo errado que aquela pessoa que vai fazer, no caso você ou eu, não esteja vendo. É bom, o conselho é bom e Deus orienta você a se aconselhar. Se você faz um planejamento, se você se orienta e procura o caminho correto, Deus vai te abençoar e o teu trabalho vai produzir frutos e você vai ter em abundância. Porém, aquele que se apressa, infelizmente,
vai acabar caindo na pobreza. Não faz planejamento, faz as coisas de qualquer jeito. Deixa eu fazer desse jeito mesmo, pensa a pessoa, e aí o resultado não será bom, com certeza. A pessoa que se apressa não vai desfrutar de algo que seria bom se ela tivesse um pouco mais de calma. Uma canja de galinha é bom, eu gosto, acho deliciosa. Mas se eu tiver pressa em saboreá-la, não vai dar certo. Eu não vou desfrutar do sabor que eu poderia desfrutar se eu aguardasse o momento correto para fazer aquilo. Então, não se apresse. Dê tempo ao tempo. Não seja preguiçoso. Prepare as coisas. Prepare. Se prepare para as provas, se prepare para uma entrevista, se prepare para um dia de trabalho. Não faça as coisas sem preparo. Vou pedir para Deus abençoar e vou pela fé. Meu amigo, você não está muito certo, não. Não é assim que as coisas funcionam. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, é uma coisa vã. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O que quer dizer isso? Vamos lá. Trouxe aqui um quadro onde tem as seguintes palavras. Enganar o próximo é fácil, difícil é explicar para Deus depois. Não é difícil ajuntar tesouros com língua falsa. Não é difícil você levar vantagem em alguns assuntos, em alguns negócios, enganando as pessoas. Só que isso é uma vaidade, é uma coisa vã, porque Deus vai entrar com providência e você vai se dar mal se você quiser seguir este caminho. Aqueles que querem seguir este caminho de ganhar a vida enganando as pessoas, eles estão buscando, sabe o quê? A própria morte. Não faça isso. As rapinas, a violência dos ímpios. Então vamos lá. As rapinas, as violências dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar justiça. As pessoas que se recusam a praticar justiça e querem fazer coisas ruins, são violentas. A palavra de Deus diz que serão destruídas. Então, tome cuidado, não seja violento, não faça coisas ruins. Você estará procurando a morte se trilhar este caminho. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Aqui Deus está dizendo, o caminho, os atos de um homem perverso são tortuosos, fazem com que o seu caminho seja um caminho perigoso. Você entraria em um trem que tivesse que passar por um trilho assim, tortuoso? Não, não é? Pois assim é a vida daquele que é perverso. Não devemos ser perversos, devemos ser amáveis, devemos ser bondosos. O caminho do homem perverso é tortuoso. Imagine sair de um lugar e chegar no outro em uma malha viária deste jeito. Desta forma. Terrível, não? Difícil. Assim é o caminho da pessoa perversa. É confuso, ela não sabe o que tem que fazer. Mas se você é uma pessoa pura, se você não é uma pessoa perversa, procura aplicar a bondade no seu dia a dia, seu caminho é reto. Sim, seu caminho é reto, você não vai ter dúvida sobre o que fazer. Deus vai te esclarecer e este caminho vai te levar para frente e não para trás, para cima e não para baixo. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Vamos lá. O que é um canto de umas águas furtadas? É ali, debaixo de um telhadozinho. É melhor morar em um canto, debaixo de um telhado, mesmo que não tenha parede, do que com uma mulher rixosa, do que com uma mulher briguenta em um palácio. Nós vimos lá no capítulo 19 do livro de Provérbios, e eu repito aqui, que Salomão já disse lá atrás, e volta a repetir este provérbio: grande miséria para o filho insensato
Para o pai, o filho insensato, o foco é na segunda metade do versículo. E um gotejar contínuo às contenções da mulher. A mulher briguenta é como um gotejar contínuo dentro de casa, é como uma tempestade dentro de casa. Ele já disse isso lá atrás. Por isso ele está repetindo aqui com outras palavras. Não é bom para a mulher ser rixosa, ser briguenta. Isso não é agradável a Deus. Que o diga o pobre do leão aqui. Leão, o rei da selva, mas encontrou uma leoa aqui. Ele deve estar pensando, melhor eu morar debaixo de um telhado aí em uma caverna sozinho do que com várias leoas brigando comigo. Como? Calma, eu já chego lá. Como disse Salomão, uma mulher briguenta é alguma coisa que chega a ser triste, que o diga o pobre do leão que está sendo aqui questionado por sua esposa leoa. Mais uma situação delicada do leão. É o mesmo leão. Na selva ele é o rei, mas com a mulher rixosa dentro de casa é uma dificuldade. Cheguei no momento que você queria. Ah, foi me questionado, mas espera aí. Por quê? Só a mulher rixosa. Salomão não falou do homem rixoso. Não, ele não falou do homem rixoso. Ele falou da mulher rixosa, mas também se aplica ao homem rixoso. Você não é rixoso não, né, meu irmão? Porque tem irmão que é briguento. E aí, a esposa prefere morar num canto de umas águas furtadas do que com um homem briguento dentro de casa. Se você é homem, se você for mulher, o importante é o seguinte: não seja briguento, não reclame de tudo, não demonstre insatisfação por tudo o que acontece. Isso não é agradável a Deus. Olha que cena linda e romântica. É melhor assim. Um não briga com o outro e o outro não briga com o um. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Há pessoas perversas, há pessoas más, há pessoas que procuram atrapalhar a vida do seu próximo. Quando o próximo sobe na vida, eles querem derrubá-lo, simplesmente pelo prazer de fazê-lo cair de lá. Qual o propósito em bater com um machado em uma estrutura como essa, onde o próximo está em uma posição mais elevada? O único objetivo é derrubar o próximo, porque não consegue conviver com o sucesso do próximo. Há pessoas que não conseguem se alegrar com o sucesso do próximo. Há pessoas que lutam contra o sucesso dos outros. Isso é sinal de que é uma pessoa ímpia e que desagrada a Deus. Tome cuidado com essas pessoas e jamais seja uma dessas. Procure se alegrar quando o teu próximo for abençoado, quando ele receber um aumento de salário, agradeça a Deus com ele. Quando ele trocar de carro, agradeça a Deus. Quando ele conquistar a casa própria, agradeça a Deus. Não é porque você não tem que você tem que se entristecer porque o outro tem. Ore, busque a Deus, se esforce, trabalhe, que Deus vai te abençoar. Mas não deseje o mal do teu próximo. Deus não se agrada disso. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Quando o zombador, o escarnecedor, quando a pessoa que está fazendo algo errado é castigada, não precisa nem castigar a pessoa que é simples, porque ela, se for sábia, ela vai aprender com o erro dos outros. Falei em uma das aulas, aqui na penúltima aula, sobre o que minha avó dizia: bate na canga para o burro entender. Você não precisa ferir um burro, você deve mostrar para o burro que, se ele continuar fazendo o que é errado, ele também irá apanhar. Bate na canga ou na cangalha para o burro entender. Cangalha é este apetrecho que era colocado nas costas do burro para transportar carga.
Você não precisava bater no burro, bastava bater na cangalha. O burro já entendia que aquele toquezinho leve poderia não ser tão leve quando projetado sobre o seu lombo. Então, assim devemos ser. Assim é a pessoa simples que é sábia. Ela vê algo dando errado com alguém, ela não repete aquele erro. Ela vê alguém sofrendo por ter feito algo errado, ela não vai fazer aquilo errado para não sofrer as mesmas consequências. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que quer dizer isso? O mesmo que o versículo anterior. Exatamente isso. O justo, ele analisa o que acontece com a pessoa injusta. E aquilo serve de incentivo para ele nem pensar em praticar aquela injustiça, porque senão as consequências virão para cima dele. Então, o que o justo faz? Ele vê o que acontece com a pessoa que não é justa, vê como que elas são arrastadas para o mal e ele toma uma decisão. Não vou agir da mesma forma. É uma pessoa sábia, uma pessoa justa, uma pessoa prudente. O mal, ele arrasta os ímpios. O mal, ele arrasta os ímpios. Os ímpios praticam o mal, não querem fazer o bem, praticam o mal e são arrastados para o mal que eles praticam. De repente, eles se veem no mesmo embrulho, no mesmo pacote, na mesma confusão que eles mesmos armaram. Não seja assim, porque o resultado é uma destruição total. Mas seja prudente, seja justo, não se deixe ser arrastado pelo mal. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ai, que bonitinho o macaco tapando os ouvidos. O macaco está tampando sim os seus ouvidos. E às vezes você age igual ao macaco, apesar de não ter vindo do macaco. Ah, mas eu nunca tapei os meus ouvidos ao clamor do pobre. Ora, eu nunca ouvi um pobre gritando que eu não fosse socorrê-lo. Agora, se ele não clama, por que eu vou socorrê-lo? Não, não seja tão literal. Vamos interpretar o que diz o versículo. Eu vou ler este mesmo versículo com outras palavras e vamos ver se você identifica alguma situação. Aquele que deixa de socorrer, aquele que está necessitando, no dia que precisar, vai pedir e não vai ser socorrido. O pobre aqui quer dizer, pode ser interpretado como qualquer pessoa que tenha necessidade de algo. E ele não precisa clamar, basta você identificar aquela necessidade. Se você tem condições e não socorre aquele que tem uma necessidade, cuidado, porque você corre o risco de estar em uma situação e clamar e não ser ouvido. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Acontece. É a palavra de Deus. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, quem não atende o necessitado. No momento que tiver necessidade, não vai ser ouvido. Você gostaria de estar nesta situação, clamando e não sendo ouvido? Ah, mas eu não estou clamando. Exatamente, você entendeu completamente aquilo que eu disse. Você não precisa ouvir um clamor. Este versículo não tem aplicação literal. Ah, eu preciso ouvir um clamor para socorrer um pobre. Não, muitas vezes o pobre tem mais condições do que você. Muitas vezes o necessitado é uma pessoa mais abastada que você. Está em uma situação bem melhor que você. Há situações que nós vivemos em que nós temos oportunidade de ajudar uma pessoa que tem mais condições do que nós. Houve uma situação em que eu precisei de uma ajuda. Precisei de uma ajuda e para aquilo eu não tinha condição. Eu não tinha a menor condição. E alguém se propôs a me ajudar. Apesar de eu não ter aquela disponibilidade naquele momento,
aquela pessoa que se dispôs a me ajudar tinha menos condições que eu. Eu fiquei sem graça, mas eu não tinha opção. A pessoa disse: Marcelo, eu vou te ajudar nisso. Eu gostaria de não ter precisado da ajuda, mas eu estava necessitado. Eu prefiro ajudar que ser ajudado. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurança é dar do que receber. Uma pessoa é bem mais alegre quando ela tem para dar do que quando ela precisa disso. Você quer receber ou quer dar? Dê graças a Deus quando receber, mas agradeça a Deus quando você tiver condições para dar. Enfim, eu precisei de uma ajuda, a pessoa me fez um serviço que naquele momento eu não estava em condições de pagar e eu fiquei constrangido, porque ela estava deixando de ganhar dinheiro fazendo alguma coisa simplesmente para me ajudar. E eu pedi para ela uma oportunidade. Eu falei: olha, se eu puder fazer alguma coisa por você, por favor, me diga. Ah, Marcelo, tudo bem, fazendo pela amizade. Mas aquilo lá estava me incomodando. E eu soube que ele estava procurando uma casa naqueles dias. E ele comentou comigo, porque eu disse para ele: olha, se precisar correr atrás de documentação, fazer alguma coisa, eu gostaria de te ajudar. Não, Marcelo, fica tranquilo, se precisar eu aviso. Em um determinado momento ele fechou um valor naquela casa, mas havia algo em relação à documentação que precisava ser regularizado. E aí ele veio me perguntar: Marcelo, olha, consegui um ótimo imóvel lá na Baixada, mas eu estou aí com uma questão de documentação, mas falei: rapaz, que questão é essa de documentação? Deixa eu ver se eu consigo um desconto para você. Ele até comentou: não, Marcelo, não precisa. Eu já tenho um desconto bom e dá para eu comprar. Dá para eu comprar. Eu falei: tudo bem. Deixa eu conversar com o proprietário e ver como que eu posso te ajudar nisso. Conversei com o proprietário e o proprietário diminuiu, por conta da regularização que estava pendente, diminuiu mais R$ 30.000 no valor da casa para que o irmão comprasse. Eu fiquei contente e eu vi este versículo sendo cumprido. É um versículo que pode ser cumprido na tua vida. Se cumpriu na vida do irmão que me ajudou. Sim, ele não tapou seus ouvidos, ele não se recusou a me ajudar quando eu precisei dele. Ele não olhou se eu tinha mais condições que ele. O meu carro na época era um carro até um pouquinho melhor que o dele. Mas ele me ajudou. E ele foi socorrido. Ele recebeu de desconto o que eu estimo que seria ali umas 6, 7, talvez 10 vezes o valor que ele me cobraria, umas 3 vezes talvez o valor que ele me cobraria. Enfim, ele foi recompensado. Eu estou dando o exemplo dele. Ele não tapou seus ouvidos quando eu precisei. Ele estendeu a mão. E no momento em que ele estendeu a mão, eu tive a oportunidade de ajudá-lo. Para mim não custou nada fazer aquilo. O meu trabalho, na verdade, se resumiu a poucas ligações e muito pouco trabalho intelectual. Mas para ele foram R$ 30.000. Eu sei que ele ficou contente e esse versículo se cumpriu na vida do meu irmão. Prosseguindo. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. A dádiva, o presente escondido que a pessoa tira para entregar para uma outra pessoa. Sim, um presente abate a ira. Uma pessoa que está nervosa, quando recebe um presente, a tendência dela é ficar alegre. Imagine alguém irado recebendo um presente desse tipo. Mas não precisa ser um presente desse, pode ser um presente mais simples. Não há necessidade de ser um presente caro. Pode ser um presente que custe baratinho. Vá até R$ 1,99 e compre uma lembrancinha. Muitas vezes isso é bom. Tá, não precisa ser na de R$ 1,99. Pode ser na de R$ 9,99. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Uma pessoa que pratica a justiça e sente alegria naquilo. Por quê? Quando você pratica a justiça, Deus te dá alegria por ter praticado a justiça, ainda que outros não vejam graça
não vejam alegria, não vejam um motivo de alegria naquilo em que você está se alegrando, naquele ato de ser honesto, naquele ato de ser bondoso, você se alegrará, porque você estará sendo justo, você estará dentro do que a palavra de Deus diz. Deus vai levar alegria ao teu coração. Mas aqueles que querem praticar o erro não vão entender por que você está tão alegre por praticar uma coisa boa, por devolver um achado àquele que é o seu verdadeiro dono, por devolver o excedente que te deram de troco. Os ímpios não entendem isso, os injustos não entendem isso. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que quer dizer isso? Aquele que anda fazendo coisa errada vai se dar mal e vai repousar na congregação dos mortos. A pessoa que vive fazendo coisa errada na vida é como se ela já estivesse fazendo um estágio para morrer. A cada dia ela morre. É como se ela já estivesse se preparando para a sepultura. Por isso, não devemos trilhar caminhos incorretos. Não devemos agir de uma maneira diferente do que a palavra de Deus nos orienta. Sim, quando nós erramos, nós pedimos perdão e lutamos para não errar mais. Isso é arrependimento. Deus nos perdoa e continuamos prosseguindo o caminho do entendimento, o caminho da palavra de Deus. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Bem, aquele que ama os prazeres, mas eu não devo amar os prazeres? Você pode amar prazeres. Primeiro, desde que não sejam pecaminosos. E segundo, desde que haja moderação. Aqui está sendo dito, aquele que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Vinho e azeite eram sinônimos de prosperidade, de fartura. Aquele que gosta muito do vinho e não se controla, não é moderado, não tem temperança, quando tem as coisas, gasta tudo, este nunca vai prosperar. Ganha algo, vai lá e gasta. Pega o seu salário, vai lá e gasta. Tudo. Ganha 1.000 e se compromete em dívidas de 1.500. Ganha 5.000 e faz 7.000 de dívidas. Ganha 10 e faz 20 de dívida. Por quê? Por conta dos prazeres. Não, eu gosto disso, eu vou fazer. Mas espera aí, você ganha só 10.000 por mês. Você vai se comprometer a gastar 20.000 por mês? Não, depois eu vejo. Não vê depois não, porque depois senão você vai ver e o que você chegar a ver não vai ser nada agradável. Aquele que ama os prazeres. Você ganha 10.000 e faz 20.000 de compras. É que parece que a menininha já está ajudando, né? Está no caminho da mãe. Não faça isso, seja controlado. Antes de prosseguir, você tem a oportunidade de raciocinar. Usa esta massa cinzenta que Deus te deu. Você gosta de algo? Se programe. Faça planejamento. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Eu amo viajar. Gosto de dirigir. Mas eu não vivo dirigindo. Porque senão eu vou ter necessidade. Eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, a conta de água, a conta do gás. Não vou ter condições de fazer isso. Eu posso amar. É um prazer dirigir para mim? Sim. É correto eu dizer que amo dirigir? Sim. Não há pecado em amar dirigir, em amar viajar, em amar fazer algumas coisas. Mas que seja com moderação. Não seja exagerado. Cuidado com as tuas finanças. Assista mais os cultos de quinta-feira, os ensinamentos que são trazidos. Aprenda a ser controlado. O resgate do justo é o ímpio. O do reto, o iníquo. Deus liberta o justo, mas o ímpio, aquele que quer fazer as coisas erradas, acaba ficando preso. Na mesma situação, onde Deus ajuda um, Deus não ajuda outro.
Isso mesmo, Deus não ajuda. Deus é bom? Deus é bom. E por que Deus não ajuda o ímpio? Porque se ajudar o ímpio vai continuar cometendo impiedades. O castigo que Deus dá para toda a raça humana, tem um propósito: correção. Nenhum pai castiga um filho por prazer. Se fizer isso, tem algum problema. Sim, tem algum problema. Deus nos corrige para que nós nos endireitemos, para que nós passemos a fazer as coisas corretas. Deus livra aqueles que são esforçados para fazer a sua vontade, ainda que de situações que por cabeçada, por terem sido displicentes, por terem sido descuidados, tenham se visto em volta dela. Ainda que uma pessoa justa faça algo errado, que venha aprendê-la, pelo fato dela se preocupar em fazer o que é correto, Deus interfere em um determinado momento e liberta aquela pessoa das algemas em que ela própria se prendeu. Coisa maravilhosa, se esforçar para fazer a vontade de Deus. Quanta promessa linda tem da parte de Deus. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Salomão de novo. Esse homem deve ter passado uns maus bocados na mão das suas 700 esposas e 300 concubinas, que a Bíblia relata. Se depois do momento em que isso ficou registrado, ele adquiriu outras, nós não sabemos. Mas nós podemos ter certeza que era um homem que poderia falar sobre este assunto com muita propriedade. Imaginem vocês, homens, 700 mulheres, princesas, esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres juntas, esposas. Eu acredito sinceramente, não que a mulher necessariamente... Não, eu não falei que todas são, não foi isso. Daqui a pouco eu vou mencionar. Eu estou dizendo que Salomão, com certeza, via dentre as suas 1000 esposas, uma ou outra, pelo menos uma, que fosse briguenta, rixosa, é que gosta de briga. Iracunda é que se ira com muita facilidade. Salomão está dizendo, gente, eu prefiro morar no deserto, numa tenda, do que em uma casa linda, maravilhosa e mulheres rixosas e iracundas. Da mesma forma, agora vamos aplicar aos queridos irmãos que nos ouvem e aos amigos também. Rapaz, não deixa a tua esposa preferir morar em uma terra deserta do que com você em uma casa bonita. Não faça isso. Não seja iracundo e nem briguento. Pare de reclamar de tudo. Sim, você, irmão, está me ouvindo agora. E você que disse, eu não sou irmão. Não, mas é para você também, você é meu amigo. E você que nem me conhece, é para você também. É para todo mundo, você entendeu? O teu estilo é este, então. Mas saiba de uma coisa, não adianta uma casa dessa se o marido não ajuda. Aqui sim. Olha que lindo. Casal em paz e harmonia. Não, nem sempre é assim. Há momentos em que um discorda do outro. Mas, como já dissemos, o casamento, para você e para mim, é uma relação fantástica. Se você não casou ainda, aproveita a vida, mas aproveita mesmo. Aproveita dentro daquilo que Deus permite que você aproveite. Porque depois que você casar, meu amigo, é melhor ainda. Então, não tenha medo do casamento. Case-se e seja feliz. E aquilo que disseram nem sempre é correto. O casamento, como eu já disse aqui, é um relacionamento entre duas pessoas em que metade das vezes, em 50% das vezes, a mulher tem razão e nas outras 50% das vezes o homem está errado. Não é exatamente desta forma. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora.
É aquilo que nós falamos há pouco. Você pode desfrutar das coisas que Deus colocou à tua disposição. Você pode fazer as coisas que te trazem prazer. Você pode se alegrar em algumas situações. Você pode fazer um churrasco. Pode fazer, se alegrar com os amigos um churrasco. Não, sem aglomeração. Depois, se quiser me convidar para um churrasco, tudo bem. Eu compareço. Mas você não pode exagerar. Churrasco todo dia? Talvez alguém diga que mal tem se eu posso. Não, não é uma atitude tão sensata. Não é uma atitude sensata você querer comer salmão 2, 3 vezes por semana e bacalhau nos outros dias. É uma dieta bastante cara. Esse teu tesouro, os teus recursos vão ser consumidos por conta do prazer que você tem naquilo. Não há pecado comer salmão, não há pecado comer bacalhau, mas é um conselho que Deus te dá. Não fique gastando todo o teu dinheiro com os prazeres. Seja prudente. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Se você procurar ser uma pessoa justa e bondosa, você vai encontrar tesouros nesta vida e na vida futura. Deus vai te recompensar pelos teus atos. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Aqui tem um A com acento indicativo de crase, que quer dizer: para a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. A pena é mais forte que a espada, algo parecido. Aqui está sendo dito que a inteligência é melhor do que a força. Se você for uma pessoa inteligente, com certeza você vai conseguir vencer obstáculos que muitas vezes a força que você tem não conseguiria te levar à vitória. Foi Arquimedes que disse: dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Foi isso que ele disse, não? Era um homem inteligente. Ele fazia uso da inteligência e não da força bruta. Muitas vezes temos problemas para resolver que com força nós não conseguimos resolver. Mas com inteligência nós temos condição de resolver. E a palavra de Deus diz isso. Um sábio sobe até uma cidade e consegue colocar abaixo uma cidade em que os fortes lutavam para defendê-la. Use a inteligência e não a força. Converse, não parta para a briga, não seja ignorante. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Tem gente que tem língua comprida, fala demais. Quem faz isso traz angústia para a sua alma. Não perca a oportunidade de ficar quieto. Fique quieto. Tenha mais cuidado com a língua. Porque se você começa a falar muito, com certeza você vai se enrolar. Alguns chegam quase a esse extremo. Figuradamente, sim. Falam tanto, que acabam trazendo angústia por ter falado muito. Melhor ser uma pessoa que faz o silêncio, que fica em silêncio, melhor dizendo, do que alguém tagarela. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. Deus odeia a soberba. Deus não gosta de pessoas que ficam zombando dos outros. Pare de tirar sarro de outras pessoas. Pare de fazer brincadeiras de mau gosto. Não, não faço brincadeira de mau gosto. Só uma piadinha. Só uma piadinha? Só uma piadinha para você. Para ela não é uma piadinha. Que tal ouvir com os ouvidos dela? Então, tome cuidado. A Bíblia diz que quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. Tome cuidado para brincar com as pessoas, com as características físicas da pessoa. Com o cabelo, com o olho, com o nariz, com a orelha, com a boca, com o peso, se é gorda, se é magra. Não faça isso.
Pensa bem, não seja um zombador. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Preguiçoso vai colher aquilo que plantou. Vai morrer uma hora. Ao invés do rapaz aqui se esforçar para colher os benefícios do seu esforço, melhorar a sua saúde, não. O que ele prefere fazer? Dormir na esteira. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que para ele venham as consequências do seu ato ou da sua inércia. Não seja preguiçoso. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar, porque se nós plantarmos, nós cegaremos. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se plantar preguiça, olha só esse daqui. Parece que ele está puxando alguma coisa com a enxada. Está sentado. Alguém pode dizer dele, mas ele não está parado. Não, mas é a mesma coisa. Ele está se recusando a trabalhar. Ele vai colher aquilo que é condizente com os seus atos. Uma outra pessoa que esteja fazendo o mesmo trabalho, mas não desta maneira preguiçosa, com certeza vai ter bem mais benefícios do que ele. Então, tome cuidado. Não seja preguiçoso. A preguiça mata. A preguiça traz a morte, traz consequências que levam à morte. Mas às vezes eu estou tão cansado. Se esforce. Ainda que você seja preguiça em pessoa, se esforce. Não seja uma preguiça burra. Seja uma preguiça inteligente. Mas eu não estou com vontade. Faça do mesmo jeito. Eu não estou com o desejo de ler. Leia do mesmo jeito. Não estou com vontade de estudar. Estude do mesmo jeito. A gente muitas vezes vai trabalhar sem vontade. Quem te disse que tem que esperar vontade para fazer algumas coisas? Por favor, deixa de ser uma preguiça. Todo dia avidamente. Todo dia cobiça. Todo dia tá ali aquela gana de cobiçar, de querer, de qualquer maneira obter as coisas. Mas o justo dá e nada retém. Todo dia com ganância, com força, cobiça alguém. Alguém é cobiçoso. Alguém quer tudo para si. Não quer dar nada para os outros. Já o justo, aquele que avidamente, aquele que constantemente, aquele que com muita intensidade cobiça, é o injusto. Na segunda parte do versículo, vem um trecho e palavras que se contrapõem, que fazem oposição à primeira ideia trazida no texto. Tanto é que tem uma aqui, conjunção adversativa. Mas, lembra do tempo que a gente estudava? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, conquanto, no entanto. Bom, vamos lá, voltando para cá. Mas o justo significa que o que vem a seguir traz uma ideia contrária àquela da primeira. Enquanto o primeiro não é justo e só cobiça, só quer as coisas para si, o justo, ele distribui e nada retém. Não que a pessoa justa vá dar tudo aquilo que ela tem. Não. O livro de Provérbios traz os ensinamentos para cada um de nós em uma linguagem poética. Então significa que o justo ele distribui sem a preocupação de ficar sem. Mas não que ele vá ficar sem. O justo não entrega tudo o que ele tem. Jesus só pediu uma vez para que um rapaz vendesse tudo o que tinha e o seguisse. Mas por que Jesus pediu aquilo exatamente para aquela pessoa? E para nenhum outro mais? Porque aquela pessoa tinha o seu coração inteiramente colocado e confiado nas suas riquezas. Aí Jesus pegou e deu uma cortada. Quer realmente me seguir? Então vamos ver se você quer mesmo. Vende tudo que você tem, entrega aos pobres e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Jesus não pede para você vender tudo aquilo que você tem.
Aqui o justo dando tudo e não retendo nada é uma linguagem figurada, querendo dizer que o justo ele distribui os seus bens e não fica preocupado de, eu dei R$ 1.000 ali para ajudar alguém, aqueles R$ 1.000 me farão muita falta. O justo não pensa assim. Ele dá e ponto final. Porque ele dando, ele é inteligente, ele sabe que ele está semeando e semeando no reino dos céus. Pode ser uma semeadura que as pessoas não veem, mas é a mais garantida de todas as aplicações da face da terra. E o justo dá e dá com generosidade, não só moedinha. Você é do tipo que dá só moedinha? Repense o teu conceito. Lembre-se que o que você planta é uma semeadura. Não, você pode semear moeda também. Quem nunca sentiu falta de uma moeda? Lembrei de algo onde eu precisei de uma moeda e, infelizmente, eu achei que não a tinha. Vou contar a história rapidinho. Trabalhando, eu era analista de sistemas, então isso tem quase 20 anos. Fui trabalhar, fui visitar um cliente. E naquele cliente, eu não recebi naquele dia. E eu tinha levado o dinheiro contado da passagem de ônibus. Coloquei na minha pasta. Eu não tinha carro na época. Foi um período que eu não tive carro. Fui com a minha pasta e fiquei até tarde naquele cliente. Fui bem cedo, na hora do almoço, sentindo uma fome. Eu tinha que voltar para casa. Quase 2 horas para voltar para casa e uma fome. E, por ironia do destino, do lado do meu cliente, uma banca de pastel. E o cheiro do pastel, na hora do almoço, veio e me pegou. Eu fui consultar quanto eu tinha. Eu tinha só o dinheiro da passagem. Eu poderia gastar uma parte do dinheiro da passagem e andar vários quilômetros a pé para poder pegar o trólebus e depois um ônibus. Ou ir a pé. Mas se eu comprasse aquele pastel, eu ia dar uma bela de uma caminhada de muitos quilômetros. E eu pensei, não, é melhor eu pegar o ônibus com fome, e aí eu chego em casa mais cedo e almoço. Cheguei em casa, falei para minha esposa, que fome que eu passei. Que fome que eu passei, vontade de comer um pastel, mas eu não tinha dinheiro. Minha esposa falou, tinha sim. Tinha? Olha na tua pasta. A minha esposa, preocupada comigo, colocou dinheiro na minha pasta. Eu deveria ter quase uns R$ 20 de moedas de R$ 1. Só que eu não pude usá-las, porque eu não sabia que elas estavam ali. Então a ignorância acerca de algumas coisas te faz sofrer. Eu ignorava que as moedas estavam ali e não pude desfrutar do benefício que elas me trariam. Agora você sabe que as moedas que você investir no reino de Deus e para ajudar as pessoas, com certeza elas renderão e renderão muito. Vamos em direção ao final. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Se você vai fazer um agrado a Deus, uma oferta a Deus, se você vai ajudar na obra de Deus ou ajudar o próximo, por favor, não faça com intenção maligna. Não faça como certa vez eu vi, até uma reportagem, uma pessoa que decidiu dar algo para Deus com a promessa de que Deus lhe daria o dobro. Então, ela não deu algo para ajudar na divulgação da palavra de Deus e nem para ajudar na obra social da igreja, com cesta e atendendo outras necessidades de pessoas que estavam precisando naquele momento. Não, nada disso. A pessoa dá com a intenção maligna. Ela dá para ela oferecer uma vantagem, diferente daquela pessoa justa que nós vimos, que se priva de algo para ajudar o próximo.
e que tem certeza que um dia receberá. Isso não é pecado. Se você coopera com a intenção de lá no céu receber, isso não é intenção maligna. E isso não é ajudar com interesse. É ajudar por fé. Só que o que define se você está ajudando e vai receber depois, o que define, vou reformular, o que vai definir se aquilo que você está dando é ou não abominação é a tua intenção. Se você quer um reconhecimento imediato, se você quer ser visto pelas pessoas para ser elogiado ou para ter um benefício próprio e imediato nesta terra, isto é abominação para Deus. Nem faça. Agora, se você faz pelo prazer de ver uma pessoa sendo ajudada, uma pessoa ficando feliz com a tua ajuda, faça isso. Se você faz para um dia receber no céu, faça isso. Isso é aceitável a Deus. Então, já sabe. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Aquele que mente vai colher as consequências daquilo que fez. Uma pessoa mentirosa, ela fica receosa de ser desmascarada. Mas se você não quer ser desmascarado, fale sempre a verdade. Você não vai ter que temer quando alguém falar alguma coisa. E ainda que venham a falar de você, você estará com a consciência tranquila para com Deus, o que é mais importante. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O arrogante, o prepotente, o orgulhoso, pecador que não quer se arrepender, ele diz, eu estou certo, por que eu vou mudar? Ele não para pensar que está fazendo alguma coisa errada e ele não está disposto à mudança. Mas uma pessoa correta, ela vai pensar, será que o que eu estou fazendo é certo? Então, o homem correto, o homem justo, ele para examinar, porque sabe que pode muitas vezes não estar fazendo a coisa da maneira exatamente como deveria. Abra a mão do orgulho, não seja arrogante, isso vai te levar para a cova. O homem reto, o homem correto, ele toma decisões corretas. Ele busca a Deus e dá o próximo passo, procurando fazer de acordo com o que está sendo orientado pela palavra de Deus. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não adianta você brigar com Deus. Não adianta você querer justificar o porquê você faz algo errado. Não adianta, por mais desculpas que você arrume, Deus, ele enxerga o que há dentro do teu coração. E ele sabe que você quer fazer a coisa errada. Que você não quer se convencer de que você não está fazendo a coisa certa. Então, já sabe, se você é um daqueles que querem discutir com Deus, que não concorda com isso, não concorda com aquilo, você não levará a melhor. E por fim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que quer dizer isso? Por mais que naquela época não havia tanques de guerra, naquela época havia cavalos. Havia, não é haviam cavalos. Um dia a gente explica, mas não havia cavalos. Havia cavalos. Desculpa, eu quis dizer, não haviam cavalos. Havia cavalos. Não havia tanques de guerra. Então, a luta era com cavalaria. Ia a infantaria também, mas os cavalos eram um diferencial para a batalha. Geralmente, quem tinha mais cavalos vencia a guerra com mais facilidade. Então, alguns confiavam que, tendo muitos cavalos, a vitória era certa. Mas Deus diz em sua palavra, não adianta ter muitos cavalos. Se Deus estiver a favor de um dos lados, aquele lado vai vencer. Para os dias de hoje, que lição isso nos traz? Você pode se preparar para os desafios da vida, mas saiba que a tua vitória vem das mãos de Deus. É tua obrigação se preparar. É tua obrigação se esforçar, estudar, ser um bom profissional, se esmerar
em algumas coisas que faz na tua vida. Fazer as coisas com esmero, com cuidado, com dedicação. Mas a vitória, o resultado final, você tem que reconhecer que vem das mãos de Deus. Era o que tínhamos para hoje. Agora vamos à conclusão. Não é sinal de sabedoria ir contra a vontade de Deus. Quando colocamos Deus à frente de nossos projetos de vida, Ele trabalha a nosso favor. Não adianta você discordar e falar, eu não concordo com isso, eu não faço desse jeito, embora Deus queira que eu faça, porque eu acho que é dessa forma que tem que ser feita. Não faça isso. Não dá para brigar com Deus. Aceite o conselho que Deus te dá, vai ser melhor para você. Embora possa parecer uma perda de tempo e oportunidade, se nós, se eu, se você, se a gente olhar alguma coisa e se procurarmos agir corretamente, haverá um retorno positivo. E isso é garantido pelo próprio Deus. Deus garante que estará conosco se nós decidirmos agir da maneira como Ele quer que nós ajamos. Se nós agirmos da maneira como Deus se agrada, com certeza Ele vai nos abençoar. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em algumas traduções, nesta daqui, encontrareis descanso para a vossa alma. E o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Tudo. Eu disse que se você procurar fazer aquilo que é agradável a Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele se compromete com você a responder de acordo com aquilo que você fizer. Ou seja, a te recompensar de acordo com aquilo que você fez. De acordo com as tuas ações, assim será a recompensa de Deus. Veja nesse versículo, Jesus chama, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Está cansado, está angustiado, está triste, não acha sentido na vida. Pensa em dar até um fim na própria vida. Não, não faça isso. Jesus faz um convite e um desafio para você. Ele disse, venham até mim. Não importa o estado de vocês, eu aliviarei. Talvez você pense, a minha vida não tem mais solução. Meu amigo, aquele que fez a tua vida disse que tem solução. Faça a tua parte que ele faz a dele. Ele diz, venha do jeito que você estiver. Chechelento, destruído, acabado. Não importa como você esteja. Venha até Cristo. Ele diz que vai te aliviar. Ponto. Se ele falou, está falado. E continua. Olha, tome o meu jugo. Procure praticar os meus ensinamentos. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Quer descanso para a alma? Faça isso. Vá até Cristo. A vitória é tua, em nome de Jesus. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Ao som desse hino maravilhoso. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Ele os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada